Agora a gente muda de assunto, volta para os destaques do noticiário internacional. Neste sábado a gente acompanha um mês, né? Já dá para falar, dá para arredondar aí exatamente um mês de guerra no Oriente Médio, da ação de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e todas as suas consequências, algumas das quais que a gente ainda consegue apenas imaginar, nem prever, a gente pode dizer, né? E a gente vai falar sobre isso aqui na TMC com o professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, especialista acompanhando o assunto. Professor, que honra falar com você aqui na nossa TMC. Muito bom dia. Imagina, Felipe, querido, a honra e a alegria é toda minha, tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho, tenho te acompanhado todas as manhãs aqui na TMC. Muito obrigado pelo convite. Bom, professor, vamos começar falando de uma... Vamos fazer um balanço disso que a gente tem acompanhado nesse mês, né? Dá para dizer que a principal chave do que está acontecendo é a guerra das narrativas, né? Porque a gente sempre acompanha do lado do Ocidente, né? Um discurso de vitória. Pode demorar, pode não demorar, mas vai acontecer. Do outro lado, a gente sabe que não é bem assim. E tem uma outra chave que eu queria colocar também, que é, de um lado, a questão energética, a questão econômica, e de outro lado, vidas civis que estão sendo perdidas, obviamente, especialmente no Oriente Médio. Queria que o senhor analisasse essas duas chaves aí dessa guerra. Maravilha. Veja, com questão das narrativas, né? O Donald Trump, o governo Trump, ele cometeu 2 erros crassos com relação a essa guerra. A primeira foi não discutir essa guerra internamente com a sua população. Ou seja, a rejeição da taxa de popularidade a uma nova guerra americana, e especificamente a essa guerra no Irã, é de cerca de 70% da população nos Estados Unidos. Bom, você não vence uma guerra com uma população que já é contra a guerra antes de começar a guerra numa escala tão alta. Vamos lembrar, você conhece tão bem de história, Felipe, vamos lembrar que o Vietnã, os Estados Unidos não perderam, entre aspas, só para o Vietnã, só para os Vietcongues, para a selva. Eles perderam aquela guerra internamente também. Houve uma divisão na sociedade americana, onde grande parte da sociedade americana começou a ir contra a guerra. E a guerra, então, foi perdida. Foi dentro e fora de casa. Agora, no Irã, né, o chamado fantasma do Vietnã, a síndrome do Vietnã, parece assombrar novamente os Estados Unidos. Já começa com essa derrota interna, não houve o convencimento da população de que essa guerra era uma guerra estratégica dos Estados Unidos, era necessário, enfim, algum diálogo nesse sentido o governo Trump teria que estabelecer. Não fez. E externamente, né, o governo Trump, os Estados Unidos começam, digamos, teve a primeira iniciativa de uma proposta de paz. Né? Isso porque eles sentem, como você diz na outra parte da sua pergunta, economicamente, né? Que é a questão do Estreito de Hormuz. Então, veja, ali nós sabemos passa cerca de 20% do petróleo mundial e do petróleo que vem para o Ocidente, né? E ainda nessa questão das narrativas que você coloca, enfim, o Abbas Araqi, que é o chanceler iraniano, ele deu uma declaração irônica, né? Ele diz, olha, nós iranianos estamos em sanções, sob o regime de sanções, desde 1979, portanto, décadas e décadas. E o Ocidente não conseguiu ficar um mês sobre regime e já está pedindo a paz, né? Quer dizer, porque um mês estrangulando o Estreito de Hormuz é um mês estrangulando todo o Ocidente economicamente, com a disparada do preço do petróleo e com a pressão inflacionária. Então, mais ou menos esse quadro. Duas datas, professor Pedro Costa Júnior, o senhor citou o Vietnã 73, né, tendo começado em 65 a intervenção direta militar dos Estados Unidos, aí eles saem em 73 e 30 anos depois, em 2003, a gente tem o escândalo, né, das armas químicas no Iraque. O senhor encontra eco do Vietnã e também do Iraque nessa ação do Ocidente? Sem dúvida, né? Conversar com o historiador é sempre um desafio, né? Porque desde do Vietnã há uma expressão na imprensa americana muito clara, né, Felipe, que é a questão do fantasma do Vietnã.
ou da síndrome do Vietnã. Né? Síndrome, enfim, o pessoal aí da psicanálise, aí, tá certo, da psicologia, é uma síndrome porque é alguma coisa não resolvida. Uhum. Então, todas as vezes que os Estados Unidos entram numa guerra com um país que é inferior aos Estados Unidos militarmente, que não possui armas de destruição em massa, armas nucleares, e que deveria ser uma guerra rápida e fácil de vencer, como foi no Iraque, e em seguida, como assombrou também no mesmo contexto, no Afeganistão, né, onde os Estados Unidos saíram derrotados, no caso do Afeganistão, 20 anos depois, devolvendo o poder exatamente para os seus inimigos, que eles prometeram erradicar, que era o Talibã, né, enfim, com aquelas imagens daquelas pessoas dependuradas no avião saindo de Cabul, né, imagens indeléveis, né? Então, ali se volta o que se chama a síndrome, né? O que se chama o fantasma do Vietnã. Ele está assombrando de novo. Quer dizer, nós vamos entrar num novo Vietnã. Essa é a sensação que é o medo da população, o trauma da população, e agora novamente. E novamente agora o fantasma, ele assombra, né? O Trump falou de uma operação, batizou a operação, o governo Trump, de fúria épica. Segundo o Trump, era para durar 4 semanas, exatamente 1 mês de guerra. E nós estamos vendo que isso não vai acontecer. Não aconteceu e não vai acontecer. Não há fúria épica. Há mais uma guerra nefanda por parte dos Estados Unidos, e análogo ao que foi 2003, considerado a maior desmoralização da história do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando então secretário de Defesa dos Estados Unidos, cargo que nem existe mais, né, secretário de Guerra agora, mas na época Colin Powell, ele levou lá aqueles artefatos dele para falar que havia falaciosamente armas de destruição em massa no Iraque. Agora, veja, eu fecho aqui essa resposta, no Irã, depois da Guerra dos 12 Dias, há meses atrás, o Trump disse que havia, a palavra é essa, aniquilado qualquer possibilidade do Irã de produzir armas nucleares. E agora ele volta a fazer essa guerra em nome, inclusive, exatamente, de destruir o arsenal nuclear que o Irã poderia produzir. Então, o fantasma e a síndrome, ela é muito mal resolvida do Vietnã na sociedade americana. Antes da gente terminar, eu quero ainda citar o livro que o senhor está lançando, mas um ponto de ontem para hoje que chamou a atenção no noticiário, né, foi a primeira manifestação armada, podemos dizer assim, dos Houthis ou dos Houthis, dependendo da preferência da pronúncia de quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que são apoiados pelo Irã e são uma força regional que estava até mais ou menos, né, esse mês aí, de certa forma, controlada ou em segundo plano, né, professor? Como a localização geográfica da ação deles é muito relevante também por causa do Golfo, né? O senhor acredita que pode ter alguma aceleração em algum processo aí nesses próximos dias por causa disso? Certamente, Felipe. Isso pode ser um catalisador para que os Estados Unidos e seus aliados, né, ocidentais, ou enfim, mais especificamente as pressões europeias, que estão muito hesitantes nessa guerra, possa aumentar sobre esses países, porque os Houthis eles controlam, né, parte da saída de petróleo que foi deslocada do Estreito de Hormuz, né? Quer dizer, é um mar que eles têm poder, né? Não tem o controle como tem o Irã, mas eles têm o poder de fechar, eles têm o poder de provocar muitos tumultos, né? A saída alternativa ao Estreito de Hormuz, que não é uma alternativa fácil, né? Quer dizer, é uma alternativa que dá, uma alternativa difícil. E ali é uma região que os Houthis têm muita prevalência, né? Os Houthis, eles são daqueles chamados proxy wars do Irã, o chamado eixo da resistência pelo sistema político iraniano, fazem parte, assim como o Hezbollah no Líbano, assim como o Hamas na Palestina, assim como grupos e milícias independentes na Síria e no Iraque, exatamente no vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos nessas guerras, se formou esses grupos que configuram o chamado eixo da resistência. Nessa guerra, especificamente, os Houthis desses proxy wars e desse eixo da resistência são os mais importantes aliados do Irã.
E ainda, como você bem disse, né, eles nem entraram oficialmente nessa guerra. E se entrarem, eles vão dificultar mais ainda a passagem de petróleo para o Ocidente. Professor Pedro Costa Júnior, que está lançando o livro Estados Unidos versus China, luta pelo poder global, mas acabou de ser lançado, está quente na minha mão o livro aqui. E, professor, para terminar rapidamente aqui, já que falamos na capa do livro, o objeto do seu livro é essa disputa entre Estados Unidos e China, e a China, hein? Pragmática, observadora, está só olhando o que está acontecendo no xadrez? O que a gente pode dizer da China nesse contexto de um mês de guerra aí? Ô, Felipe, com alguma, digamos, sincronicidade, né? Esse meu livro, Estados Unidos versus China, a luta pelo poder global, acabou de sair há exatamente uma semana, né, pela editora Escuta, ele traz o Irã como um dos centros do tabuleiro, né, do grande tabuleiro, como diria Brzezinski, do grande tabuleiro geopolítico, né? Porque o Irã ele é um parceiro importante da China e da Rússia. Ele fez no ano passado uma aliança, uma parceria estratégica militar e tecnológica com a Rússia, e juntos, né, o Irã também ele é um dos locais estratégicos para a vazão da principal política externa chinesa, a saber, as novas rotas da seda, proclamadas desde 2013, quando Xi Jinping assume o poder. O Irã já fazia parte das antigas rotas da seda, né? Onde passava Marco Polo. Marco Polo passava pelo Irã para essa integração desse projeto ambicioso, audacioso da política externa chinesa. O Irã é responsável pelo regime do petróleo barato, que faz a economia, que ajuda a economia chinesa a ser aquilo que o Giovanni Arrighi, em Adam Smith, em Pequim, chamou de a nova fábrica do mundo. Ora, para a China ser a nova fábrica do mundo, ser a fábrica do mundo, o país que mais produz manufaturas para vender para o mundo, ele precisa de energia. A China não é autossuficiente em petróleo, ela precisa de petróleo. E cerca de 20% do petróleo chinês é oriundo do Irã. E vem do Irã a preços mais baixos que os preços de mercado, porque o Irã é altamente sancionado, é o país mais sancionado do mundo, há mais de 1.000 sanções sobre o Irã. Então a China não só precisa do petróleo iraniano para que a sua indústria continue funcionando, sua economia, mas como ela também tem a vantagem de ter um petróleo abaixo do preço de mercado que vem do Irã. E juntos a China, o Irã e aí sim a Rússia também, estão, como nós sabemos, os BRICS, que envolve o Brasil também, desde a expansão dos BRICS, os BRICS+, os BRICS+, a China e o Irã estão juntas nessa organização, assim como estão juntas também, junto com a Rússia, na chamada Organização para a Cooperação de Xangai, a OCX, que é muito pouco falada aqui no Brasil, enfim, até pouco estudada mesmo. Eu trago a Organização para a Cooperação de Xangai aqui no meu livro, e ela possui ainda mais duas potências nucleares, que são rivais entre si, que estão juntos lá, que é a Índia e o Paquistão, e vários outros países da Eurásia. Mas, ou seja, em síntese, o Irã é uma peça crucial para a China. E perder o Irã nesse tabuleiro geopolítico, ou seja, caso os Estados Unidos eles consigam seus intentos, o último deles é um câmbio de regime, é o regime change, que é difícil de acontecer, enfim, envolve muitas questões, mas isso significaria que a China perderia um dos seus principais aliados, sobretudo ali no Oriente Médio principal, nessa disputa, digamos, global pelo poder no século XXI, que se dá entre Estados Unidos e China. Isso também faz parte do que Trump tem chamado de reconquistar os espaços americanos perdidos nos últimos anos e nas últimas décadas, com relação exatamente à China. Muito bem, nós ouvimos aqui na TMC professor Pedro Costa Júnior, repetir o nome do livro aqui, Estados Unidos versus China, luta pelo poder global, pela editora Escuta. Estou lendo aqui. E a gente teve essa aula aqui na TMC nesse fim de semana. Um grande abraço, professor, muito obrigado, bom dia. Abraço, Felipe, muito obrigado pelo espaço e pelo debate. Bom dia a todos e todas.